costumo falar que o ser humano ele só muda quando ele sente a necessidade. Sim. Olha o tanto que nós mudamos no decorrer dos últimos anos por uma necessidade. Então, por que eu, que já vou fazer 37 anos de formado em medicina, fui assistir como os principais temas inteligência artificial? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao 4º episódio do nosso videocast Horizonte da Saúde, que traz uma série de conversas com médicos especialistas que participaram do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO 2024. Esse evento foi realizado entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. E neste ano, a ASCO reuniu os maiores especialistas do mundo para discutir o tema, a arte e a ciência do tratamento do câncer, do conforto à cura. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, que se destaca como uma das maiores revoluções tecnológicas na área da saúde. Neste episódio, eu tenho a honra de conversar com o Dr. Amândio Fernandes, especialista em oncologia clínica e presidente do Grupo Horizonte, do qual fazem parte o Hospital Horizonte e também a Oncomed. Ele nos trará insights valiosos sobre as principais inovações em inteligência artificial e tecnologia apresentadas na ASCO 2024, um dos maiores congressos de oncologia do mundo. Doutor, seja muito bem-vindo, Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Nossa, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema de extrema relevância. Muito relevante, muito curioso, Eu gostaria de começar pedindo ao senhor que conceituasse para a gente inteligência artificial, e nos dissesse como ela funciona no contexto da medicina. Perfeito. A melhor forma de explicar, talvez, é explicar através do nosso aprendizado como ser humano, o nosso aprendizado como médico, o seu aprendizado como jornalista. Sim. Para o médico diagnosticar uma doença, ele conhecer uma doença, ele precisa estudar muito mesmo. Ele precisa ter conhecimento, como que aquela doença manifesta, quais são os seus sintomas, como você precisa fazer para diagnosticar, como você vai interpretar os exames e, após o diagnóstico, definir qual que é a melhor opção de tratamento, qual a melhor opção terapêutica para esse paciente e, muitas vezes, personalizar esse tratamento. A inteligência artificial faz da mesma forma. Como que é essa forma? O que é necessário? Você alimentar a inteligência artificial com o conhecimento disponível. Você vai alimentar a inteligência artificial para ela conhecer aquela doença, conhecer como que a doença manifesta, quais são os sintomas, quais são os exames para diagnóstico, quais são as alterações no exame. Então, a informação disponível sobre as doenças é muito vasta e você pode pegar toda essa informação e fornecer para a inteligência artificial. A partir daí, ela conhece a doença como a gente conhece a doença e ela consegue diagnosticar e definir qual que é a melhor opção terapêutica para aquele doente. É muito interessante. É muito interessante, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão estar se perguntando assim, isso vai substituir, então, a inteligência artificial vai ocupar o lugar dos médicos? Essa pergunta sua, ela é muito frequente. Até os próprios médicos perguntam isso, Então, eu fui surpreendido nesse congresso, que anualmente a gente tem a oportunidade de ir, e sempre a gente está procurando o que há de mais relevante no tratamento das doenças. E a inteligência artificial me chamou muita atenção pelo número de estudos apresentados. Foi tema de palestra da abertura do congresso da ASCO sobre a inteligência artificial. E a resposta é não vai substituir. O que eu acho que vai ser substituído, eu tenho quase certeza, a inteligência vai ser substituído a pessoa que não conhecer e não souber trabalhar com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser uma grande ferramenta para ajudar o médico e para ajudar também o paciente e os familiares. Eu acredito que em muito pouco tempo o paciente ou o familiar já vai chegar com todas as informações necessárias.
até informação qual que é a melhor opção terapêutica para ele, qual o tratamento que ele deve receber. Mas por que não vai substituir nunca? Porque, como você colocou sobre o tema, a medicina é uma verdadeira arte, né? A máquina, a inteligência artificial, o computador, ele não consegue tocar o ser humano. Sim. Ele não consegue acolher o paciente. Ele não consegue dar um suporte emocional nem para o paciente, nem para os familiares quando necessário. Então, sem dúvida nenhuma, a arte da medicina ela é insubstituível. A gente passa pelo trabalho de cuidado, pelo trabalho de afeto, nesse sentido que o senhor está trazendo, né? Exatamente. E o paciente, quando está precisando, está fragilizado, né? Não é só o tratamento, a técnica que vai contribuir para o resultado, Sim, desculpa, imagina. para o resultado desse paciente. Sim. Não tenha dúvida nenhuma que a relação médico-paciente e a confiança que ele tem no seu médico vai contribuir muito para o sucesso do tratamento. Agora, do que foi mostrado lá na ASCO, né, sobre a utilização da inteligência artificial na oncologia especificamente, quais foram os resultados assim que mais chamaram a atenção, na sua opinião? O que chama a atenção é que a inteligência artificial ela serve para monitorar os pacientes, acompanhar os pacientes durante o seu tratamento. Ela serve para traçar a jornada do paciente. O que é traçar a jornada do paciente? A gente sabe hoje que o cuidado do paciente hoje ele é muito fragmentado, né? Hoje eu tenho muito pena observando quando um paciente ele sai do médico com aquela pilha de exames para fazer, principalmente quando demanda cuidado, até o paciente conseguir ter um agendamento, um resultado do exame. Mas se você tem toda uma jornada mapeada e você vai seguir esse paciente com a inteligência artificial, sem deixar que o paciente saia da sua rota e que você agilize para o paciente, isso é fantástico. Ou seja, você vai oferecer resolutividade, você vai oferecer qualidade e certamente com essa ferramenta você vai ter a oportunidade de escolher a melhor opção terapêutica para o paciente também. E ela vai facilitar, então, por exemplo, o diagnóstico e trazer diagnósticos talvez mais precisos, mais aprofundados, digamos assim. Como que isso pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, porque hoje nós já temos, por exemplo, disponível alguma inteligência artificial que consegue enxergar imagens radiológicas microscópicas que, pelas suas características, ela pode suspeitar, numa fase muito inicial, de que aquilo possa estar relacionado com alguma doença maligna. Então, eu brinco, né? Por mais que eu veja inúmeros pacientes com determinado tipo de doença por ano, você pode alimentar a inteligência artificial com todos os casos disponíveis. Muito maior número de casos. Então, ela conhece toda a variação daquela doença. Então, fica muito mais fácil diagnosticar e identificar aquela alteração de imagem. E ser muito mais efetiva também, então, por isso, né, na proposição do tratamento. Sem dúvida nenhuma. Ela pode até antecipar estudos científicos. Através de alterações, ela pode sugerir, pelas alterações que o paciente tem, alterações moleculares que o paciente tem nos exames dele, sugerir qual seria a terapêutica mais adequada para aquele paciente. Por isso que eu te falo que não vai substituir o homem, mas ela pode, o médico, mas ela pode ajudar, contribuir muito nas decisões. E pode ajudar o paciente também a tomar decisões. Como, na sua opinião? Porque a partir do momento que o paciente conhece a doença, tem a informação precisa, ele tem condições de estar ali conversando com o seu médico sobre as melhores opções terapêuticas. E o médico, através da relação médico-paciente, da confiança, ele se vê como mediador na decisão desse paciente. Agora, a gente fica muito encantado, né, com essa possibilidade da inteligência artificial, né, dessa atuação no nosso cotidiano. Por outro lado, quando a gente pensa na maior parte dos brasileiros ainda sem acesso, né, às vezes a saneamento básico, a questões tão primordiais, quais são os desafios, né, para que a gente consiga implementar de fato? Nossa. Será que vamos demorar muito? Eu acredito que não. É mesmo? Não, que positivo! Não. Eu achei que Acredito a resposta que fosse diferente. Não, acredito que não, porque se nós temos acesso, nós podemos contribuir para esse paciente que nos procura para orientar e oferecer o melhor para ele. Mas realmente é um desafio para nós brasileiros, é oferecer as oportunidades para a nossa população,
as oportunidades que elas precisam para que possa realmente tornar-se independente de tudo que está acontecendo nesse mundo. Ainda existem muitos desafios para essa implantação aqui na nossa realidade? Essa sua pergunta, como você falou, é uma pergunta difícil, porque existem inúmeras realidades no Uhum. nosso meio, né? Mas não é difícil implantar, não, porque eu acho que rapidamente ela estará fazendo parte do nosso cotidiano. E é preciso também que a comunidade médica se aperfeiçoe, né? Como o senhor disse, porque senão Ele vai ser ele vai substituído ser por quem sabe, substituído, por quem exatamente, né? sabe. As nossas universidades estão preparadas para isso, estão se preparando, na Eu sua acredito opinião? que vai se preparar, vai ter necessidade para isso, né? Vai sentir a necessidade. Eu costumo falar que o ser humano ele só muda quando ele sente a necessidade. Sim, Olha o tanto que nós mudamos no decorrer dos últimos anos por uma necessidade. Então, por que que eu, que já estou com, vou fazer 37 anos de formado em medicina, fui assistir como os principais temas inteligência artificial? sim, Será que vai dar tempo de atingir durante a minha vida profissional? Eu acredito que sim. com Então, eu tenho que certeza. saber lidar com essa situação. A cirurgia oncológica também pode ser beneficiada pela inteligência artificial? Podem ser feitas cirurgias com o apoio dessa tecnologia, na sua opinião? Sim, eu acredito que sim, isso, nós estamos caminhando para isso. Nós temos inúmeros procedimentos que são feitos através de cirurgia minimamente invasiva, né? E rapidamente nós já temos alguns. O robô vai auxiliar o médico qual que seria o melhor caminho para ele fazer o procedimento. Mesmo aquele procedimento que ele está habituado, o robô certamente vai trazer informação de que o caminho melhor para ele seguir naquele procedimento e trazer menos consequências para o paciente. Vai estar todos filmados, porque as cirurgias vão ser filmadas, eles vão aprender como fazer a cirurgia, vão conhecer as consequências de cada procedimento, como ele vai ser feito, e vai demonstrar o caminho que tem que ser feito para evitar as complicações dos procedimentos. Doutor, é tão animador, né? A gente fica tão impressionado com tudo isso que o senhor traz para a gente da ASCO, que eu vou terminar essa entrevista com uma pergunta que talvez soe ingênua, né? Mas eu imagino que muita gente pode estar pensando sobre isso, quando o senhor diz que a inteligência artificial ela pode antecipar estudos científicos, né? Podemos chegar, talvez, mais rapidamente à cura do câncer? Sem dúvida. Hoje, nós já temos. Hoje, nós conseguimos diagnosticar, perdão, curar em torno de 66% de todos os cânceres. Eu não tenho dúvidas que nós vamos avançar cada vez mais pelo diagnóstico precoce e pelas medidas preventivas. Apesar da inteligência artificial, apesar de tudo, o mais importante que existe é a prevenção. E, pra você ter ideia, são 2 tipos principais de prevenção. São 4 tipos de prevenção, mas eu falo que tem 2 principais: a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é quando você evita o câncer. E como é que você evita o câncer? Afastando os fatores de risco do câncer. Se você afasta o cigarro, você reduz drasticamente a possibilidade de um paciente ter câncer de pulmão. Se um paciente tem um estilo de vida saudável, se você pratica atividade física, se você faz exercícios aeróbicos rotineiramente, você pode reduzir de 20% a 30% a possibilidade de desenvolver câncer de mama, câncer de intestino grosso. Então, sem dúvida nenhuma, apesar da inteligência artificial, se nós nos cuidarmos, porque a grande maioria dos cânceres está relacionado com estilo de vida, e não é hereditário ou genético, como dizem as pessoas, né? Porque o câncer... Existe esse mito. Exatamente, em torno de 10% do câncer ele é hereditário. Eu gosto de falar que é hereditário, porque todo câncer é genético. O que é todo câncer genético? Ele é do gene. Então, ele só é transmitido da mãe para a filha, ou do pai para o filho, ou filha, quando ele é hereditário. Então, o câncer hereditário é em torno de 10% de todos os cânceres. O restante de câncer, dos cânceres, está relacionado com o estilo de vida, não é mesmo? Por exemplo, hoje, a mulher, eu costumo falar que apesar da mulher tem que ter independente, tem que ter sua vida, mas a mulher está muito sacrificada. Com certeza. Então, a mulher é muito sacrificada, por quê? Ela hoje é obrigada a atrasar para ter o seu filho, que no passado a mulher tinha muito jovem. A gente sabe que ter filho mais tardiamente pode ter uma relação com câncer de mama. O que eu estou te falando? Estilo de vida
moderno, Sim. levando as mulheres a ter filho mais tardiamente. Estresse, né? Sobrecarga, Exatamente. e aí Alimentação impacta a inadequada, alimentação. né? É, Então, tudo isso. diminui a quantidade de exercícios físicos, Exatamente. então por aí a Uma gente vida mais vai. sedentária. Então né? a gente precisa realmente cuidar na prevenção, né, para que a gente Não tenha possa, dúvidas. para que a gente não precise chegar, né, a enfrentar o problema, né, que a gente possa evitar ao máximo. Doutor, muito obrigada Eu pela que participação agradeço. aqui. Tenho certeza que esclareceu muito e nos deixou muito animados, né, Ah, para que eu que essa agradeço. tecnologia chegue o mais rapidamente possível. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo essas novidades. É isso então, pessoal. Nós voltamos em breve com mais um episódio do Horizonte da Saúde. Eu estou esperando todos vocês. Até mais.